segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de português, né? Hoje a gente vai terminar lá de fazer aquela análise, né, da capa do livro. Nós começamos aí mais no início da semana, mas a gente não terminou tudo, né? E também vamos falar sobre relatos de experiências. Páginas são da 9 até a 16. Vamos lá dar uma olhada? Então, estamos aqui, segundo ano, nós tínhamos parado nessas perguntinhas, né? Acho que a maioria conseguiu terminar, responder aí as questões sobre a capa do livro. E agora, nós vamos falar aí sobre entender a língua portuguesa. Vamos ler junto com a Pro? Você se considera uma pessoa curiosa e observadora, que gosta de saber como e por que as coisas funcionam? E você gosta de observar o que acontece à sua volta? Nesse capítulo, você vai conhecer alguns gêneros textuais relacionados ao estudo e à pesquisa, como o relato de experimento científico e o verbete de enciclopédia, e vai verificar como esses textos podem se relacionar com o meio ambiente. Você também vai realizar um experimento científico e apresentar os resultados oralmente, além de aprender mais sobre a escrita com letras cursivas sobre a estrutura de sílabas. Vamos embarcar nessa nova jornada de conhecimento? Então, olha lá, ó, vamos aprender aqui sobre o relato aí de experimento. A gente já estudou os relatos pessoais. Agora a gente vai relatar, vai contar aí outros tipos de experiências, né? Não só pessoais, mas também de experimento, ok? Então, olha lá, lendo junto com a Pro aqui, ó. Aprendendo com os relatos de experimento. Cuidar do meio ambiente é muito importante, mas podemos cuidar e defender o meio em que vivemos sem compreender como ele funciona. Tem como a gente cuidar se a gente não entender qual que é a dinâmica, qual que é qual que é a finalidade e a função do nosso meio ambiente? Não tem. Então, a gente tem que saber do que ele precisa, o que é melhor para ele, para a gente poder cuidar, né? Para proteger é preciso conhecer. E para conhecer é preciso estudar, pesquisar e muitas vezes fazer experimentos. O texto a seguir descreve uma experiência realizada por alunos do 5º ano do ensino fundamental. Você já realizou algum experimento? Alguém já fez alguma experiência aí? Será que sim? Será que não? Eu acho que já, hein? Comente com o professor e os colegas depois. Leiam o texto. Lá durante o nosso Meet a gente vai conversar bastante sobre isso, tá bom? Experiência observando o mundo. Você sabia? O terrário é um recipiente de vidro com pedras, carvão, terra e plantas que permite observar o funcionamento do mundo natural. É possível acompanhar a germinação. Sabemos o que é germinação, né? É lá o nascimento da planta, vimos em ciências. É possível acompanhar a germinação de diferentes sementes e ver como se comportam pequenos animais, como lagartas, grilos, nesses espaços. Objetivo, olha lá, ó. Aqui, pessoal, está mostrando quando a gente for montar um experimento, o que a gente precisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o objetivo. Para que eu vou fazer esse experimento, né? Para que esse experimento aqui serve? Olha lá. O objetivo dele é mostrar como o terrário permite observar o funcionamento do mundo natural, acompanhando a germinação de diferentes sementes e ver como se comportam pequenos animais. Então, o terrário com aquela caixa de vidro a gente consegue ter uma visão do que está acontecendo lá dentro, tá bom? E o objetivo é mostrar aí essas formas da planta crescer e dos animais se comportarem. Material que eu vou precisar: recipiente para montar o terrário, pedrinhas de aquário, carvão, terra preta ou solo para jardim, mudas de plantas de pequeno porte, de sementes, pequenos recipientes para colocar água e plástico transparente. Como vou fazer? Olha lá, já coloquei objetivo, já coloquei material. Agora eu tenho que colocar o passo a passo. Como que eu vou fazer com esses materiais aí? Primeiro passo, escolha um recipiente para montar o seu terrário. Neste, por exemplo, foi usado um aquário vazio. Pode ser um potinho de vidro, né?
Cubra o fundo do recipiente com pedrinhas de aquário ou argila expandida. Terceiro passo, acrescente o carvão e a terra preta ou solo para jardim. Atenção, se for carvão comum, coloque em pedaços para evitar mofo. Quarto passo, acrescente as mudas de plantas no recipiente com água. E, caso seja de sua preferência, acrescente pequenos animais como lagartas, aranhas, etc. Por fim, lacre, feche o terrário com plástico transparente e está pronto. Pessoal, esse experimento, o ideal era que nós fizéssemos, né? Porém, nós não temos tantas possibilidades de fazer esse experimento, mesmo porque estamos em pandemia e nem todas as pessoas conseguem sair para adquirir aí esses materiais. Então, a gente vai ler aí e a Pro vai tentar explicar mais ou menos o que pode acontecer se nós, supostamente, se nós, por acaso, né, fizéssemos esse experimento. Olha aí. O que aconteceu? Lagartas viraram borboletas dentro do terrário, comprovando a eficiência do terrário como simulador de vida natural. Então, olha lá, ó. Temos um exemplo aí de uma coisa que pode ter acontecido. Colocaram uma lagarta lá e a lagarta, mesmo fechada, mesmo tinha água, tinha terra, tinha tudo, ela conseguiu se transformar numa borboleta. Bacana, né? Então, ó, isso daí é um relato de um experimento. Primeiro a gente coloca o objetivo, os materiais, né? Depois os passo a passo e por último eu vou dizer o que aconteceu com o meu experimento, porque o meu experimento tem que servir para alguma coisa, né? Então olha lá, glossário, argila expandida, pedra de argila em formato arredondado bastante utilizada em jardinagem. Germinação, já sabemos o que é, momento em que a semente começa a se desenvolver, a crescer, ou seja, e se transformar para dar origem a uma planta. Lacrar, lacrar é fechar, selar, tá bom? Muda de planta, planta em fase inicial de desenvolvimento. Vaso, recipiente, é um vaso ou uma caixa, né? Um lugar onde a gente guarda alguma coisa. Simulador é um imitador, tá bom? Então, olha lá, galera, agora que a gente viu o relato aí de experimento, temos duas perguntinhas para a gente fazer xizinhos aí, ó. De acordo com o texto que você acabou de ler, marque com um X a alternativa correta. O texto foi publicado aonde? Em um jornal? Em um site? Em um livro ou em uma revista? Mas, Pro Kate, como que eu vou descobrir isso? Não sei, tá no meu livro de português. Meus amores, para a gente descobrir a resposta dessa, nós temos que olhar aqui embaixo, ó. Todo o texto tem ali, ó. Olhem aqui, pessoal, nós temos no final de todos os textos, opa, deixa eu diminuir aqui, uma coisinha, deixa eu mostrar para vocês, chamada referência bibliográfica. Referência bibliográfica. Olha aqui, ó. O que é referência bibliográfica? Todo final de texto, todo final de gênero textual que a gente acompanha aí, né, de foto, às vezes, tem lá no rodapé, lá no final dele, tem da onde aquilo foi tirado, quem escreveu, quando escreveu, né? Tem tudo aí. Então, ó, nessa referência bibliográfica está dizendo aonde vem. Pode ser, ó, aqui está dizendo que está disponível, essa experiência está disponível em www.casadecurioso.com.br, experimento detalhado. Olha lá, foi acessado no dia 26 de agosto de 2019 e adaptado. Então, ó, vocês perceberam que aqui não tem o nome de quem fez, mas tem da onde ele veio. Esse endereço aqui, essa referência, ela é uma referência de um livro, ela é a referência de um site, ela é referência de uma revista ou de um jornal. Olha aí, então você vai clicar aqui, ó. É um jornal, em um site, em um livro ou uma revista? Só olhar lá na referência que você vai descobrir, tá bom? Letra B agora. Esse texto tem o objetivo de
Para que serve esse texto? Para narrar, narrar é contar. Para narrar uma história de aventura criada pelos alunos. É uma história de aventura isso daí? Foi feita por vários alunos? Ela serve para apresentar um relato detalhado e bem explicadinho de um experimento realizado por alunos? Ou ela serviu para apresentar detalhes de uma notícia? Tem lead aí? Tem manchete? Não sei. E o último quadradinho, indicar os ingredientes e o passo a passo para preparar uma receita culinária. Qual é a resposta certa? As duas últimas eu acho que não são, né? Então, faz o xizinho lá. Continuando aqui. O primeiro terrário surgiu em 1829 durante uma experiência realizada pela médica inglesa, né? Pelo médico inglês Nathaniel Ward. Na ocasião, ele enterrou uma grisálida, ou seja, uma pupa de borboleta, dentro de um frasco fechado e com um pouco de terra vegetal, a fim de observar o que aconteceria. Para sua surpresa, com o passar dos dias, uma planta se desenvolveu dentro do frasco e a crisálida completou sua transformação, tornando-se uma borboleta. Nathaniel chegou à conclusão de que era possível simular, ou seja, forjar, simular um ambiente natural dentro de um frasco, apenas cuidando corretamente da luz e da umidade. Hoje em dia, os terrários também são usados como itens de decoração, servindo para criar pequenos jardins em recipientes de vidro fechado. Olha que legal, ele foi fazer um experimento aí e acabou descobrindo que dá para manter, alguns ser vivos dentro de um lugarzinho aí fechado que, tenha condições para que eles sobrevivam. Bacana, né? Número 3, agora vamos responder. Releia o texto analisando o tipo de linguagem utilizada. Essa linguagem é formal ou informal, hein, pessoal? A linguagem que foi usada no texto tinha gíria, tinha abreviação, foi escrita de qualquer jeito ou não? Foi escrito bonitinho, sem abreviação, pontuando bonitinho. Se foi pontuando bonitinho, sem abreviação, sem gíria, é formal. Agora, se tiver gíria, se tiver aí palavras, se não tiver pontuado certo, se não tiver letra maiúscula no início, essas coisas, aí é informal, tá bom? No nosso livro e na escola, a gente sempre aprende a linguagem formal, não esqueçam, tá bom? Então, a número 3 a gente já tem aí. Na número 4, por que é importante que o relato de experimento apresente o objetivo da experiência realizada? Por que tem que pôr o objetivo? Porque a gente não pode fazer as coisas sem motivo. A gente quer fazer para achar, para saber de alguma coisa, né? Tudo o que a gente faz é para procurar aí conhecimento, né? Então, a gente tem que ter aí um motivo para fazer as coisas. Ninguém faz uma coisa sem motivo, tá bom? Coloquem aí a resposta. Número 5. O texto está dividido em partes. Leia a descrição na primeira coluna da tabela abaixo e copie o texto. Na segunda coluna, o título de cada parte descrita. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vocês lembram quando nós estudamos lá as partes do texto? E aí a gente dividiu os textos lá em algumas partes. Que partes são essas? Quando nós estávamos lendo o experimento, lembra que a Pro falou que já estava lá separadinho as características do relato? Então, lá no relato nós tínhamos Você Sabia, que é o título que estava lá em cima. Nós tínhamos o objetivo, nós tínhamos o material necessário, nós tínhamos como fazer passo a passo e o que aconteceu. Então, vocês vão completar essas frases aqui, ó, esses pedaços do texto, dizendo aonde esse pedaço está localizado lá em cima no nosso experimento. Então, olha aí, ó, vou fazer a primeira com vocês, vamos lá.
explica o que aconteceu dentro do terrário e apresenta a conclusão do experimento. Qual que é a parte do texto que a gente leu lá que traz isso aí? Que traz a explicação do que aconteceu e também apresenta a conclusão. Por quê? É lá na parte do você sabia, é na parte dos materiais, é na parte do objetivo ou é na parte de como fazer? Então, você vai lá procurar e aqui a gente consegue saber, ó, que isso aqui tá lá na parte de o que aconteceu, tá bom? Muito bem. Aí agora eu vou descobrir a segunda parte, olha lá, ó. Em que parte do texto, tem que olhar no texto lá em cima, em que parte do texto a gente lista os itens necessários para fazer o experimento? É no você sabia, é no objetivo, é no material necessário, é no que aconteceu, é no passo a passo, aonde que é? Lá no texto que aparece uma lista com os materiais que a gente vai usar. Então, você vai escrever aqui e nos outros campos também, tá bom? Só procurar lá no texto o que está falando aqui e o título da parte onde esse pedaço aqui está, onde o pedaço do texto está. Certinho, segundo ano? Prosseguindo aqui, então, para o número 6, nós vamos aqui, ó. Qual foi a conclusão do experimento? De acordo com esse resultado, o objetivo foi atendido? Então, olha, a gente vai ler lá o objetivo. Vou ler para vocês o objetivo aqui, ó. O objetivo era esse: mostrar como o terrário permite observar o funcionamento do mundo natural, acompanhando a germinação de sementes e ver o comportamento de animais. Conseguiu aí, com o nosso experimento, a gente conseguiu provar que as plantas se desenvolvem dentro do terrário e que os animais também vivem lá dentro? Sim ou não? Então, o que eu vou responder aqui? Qual foi a conclusão do experimento? Que, né, olha lá, que dentro desse terrário, os seres vivos conseguem se desenvolver. Tudo bem. E de acordo com isso que está lá, no que aconteceu, a gente conseguiu alcançar o objetivo? Claro que sim, porque a borboletinha não cresceu lá dentro, ela não sobreviveu lá dentro, a plantinha também não sobreviveu. Então quer dizer que a gente conseguiu comprovar, a gente tirou a prova aí de que mesmo dentro de um terrário, os seres vivos aí conseguem se desenvolver, tá bom? Número 7, observe novamente as imagens que acompanham o texto. Qual é a função delas? Para que servem os desenhos lá daquele experimento? Hein? Para que vocês acham que eles servem? Conta para a prof. Serve para ilustrar, serve para mostrar exatamente as orientações, serve para quê? Conta aí para a Procate. Vocês acham aí que as imagens ajudam a gente a compreender melhor o texto? Será que ajuda? Porque aí a gente lê, vê a imagem e fica mais fácil da gente entender, não fica? Quando tem desenho, não é muito mais fácil da gente entender? Porque mesmo se tiver uma palavra difícil lá no texto, olhando a foto a gente consegue deduzir, saber mais ou menos, não é? E aqui estamos, pessoal, relatos de experimento. Agora a gente vai descobrir de verdade o que é isso daí. A gente já teve um exemplo, vamos descobrir agora o que é. Olha lá, vamos ler junto com a Pro. Relato de experimento. Tem a função de registrar todo o passo a passo de uma experiência científica e informar seus resultados. Pode grifar isso aqui, galera. Para que serve um relato de experimento? Ele serve para registrar o passo a passo de uma experiência científica e dar o resultado, ok? E ela deve apresentar o que um experimento tem que ter. Tem que ter uma pequena introdução, apresentando o motivo da realização do experimento, tem que ter uma lista de material, tem que ter uma descrição de como fazer, né, da montagem do experimento, e no final tem que ter o registro do que foi
observado. Tem que mostrar a conclusão do experimento, tá bom? Essas aqui são as características de um relato de experimento. Nós temos que lembrar disso aqui, porque nós vamos fazer um relato de experimento. Se não fizermos nas próximas aulas, faremos aí juntos lá no Jamboard, Jamboard, não sabe pronunciar o nome da ferramenta do Google. Lembra aquela que a gente fez o estudo de português lá? Que a gente fez a revisão? Então, vamos usar aquela se tudo der certo, tá? O relato de experimento... Opa, saímos daqui, vamos voltar. Aí, voltamos. Olha lá. O relato de experimento geralmente é escrito em linguagem formal e objetiva, com muitas descrições sobre o procedimento realizado. Então, tem que ser bem detalhado, pessoal. A gente tem que saber exatamente o que a gente tem que fazer, né, nesses experimentos aí, tá bom? Além disso, ao descrever o passo a passo do experimento, podem ser utilizadas palavras que indicam ordem, olha lá, sugestão ou recomendação, como por exemplo, escolha, feche, coloque, né? Palavras de orientação que a gente usa quando a gente quer orientar alguém a fazer alguma coisa, né? O relato pode ainda apresentar palavras de expressão que indicam ações ocorridas no passado. Surgiu, foi colocado, observamos que, tá bom? Então, é uma linguagem bem ampla aí para ser usada. Número 8. No dia a dia escolar, em quais situações podem ser realizados relatos de experimento? Ó, pensando aí na escola, quando a gente está lá na sala, pensando aí na escola. A gente faz várias coisas lá, né? Não faz várias coisas na escola? E às vezes surgem algumas atividades, não surgem? Pensando que nós, vamos imaginar que nós estamos na escola, então. Quais seriam aí os relatos de experimento que a gente poderia dizer? Pensem aí. Pessoal, quando a gente está na escola, a gente tem um monte de ferramenta lá, não tem? Tem a sala de informática, e lá na sala de informática nós temos um telescópio, nós temos lá alguns animais que a gente pode observar, nós podemos fazer várias experiências lá. Então, lá na escola a gente tem a gente tem acesso muito mais fácil a pesquisas. A gente pode pesquisar de uma forma mais fácil, mais prática, né? De uma forma assim, pegando, né? A gente pode ir lá no nosso laboratório e ver. Em ciência também a gente pode fazer muito. Em excursões, quando a escola faz excursões, a gente também consegue pesquisar. Então, ó, essas são as situações aí que a gente pode colocar de exemplo. Em excursões, no laboratório de ciências, né? Durante as aulas de ciências também, que a gente acaba lidando ali com várias coisas. No nosso dia a dia da escola, a gente pesquisa muito, a gente faz muitas experiências mesmo, né? Então, escrevam isso aí na número 8, tá bom? Na número 9, galerinha, nossa última questão aí, ó. Releia o trecho do texto e observe as palavras destacadas. Olha lá. Passo 1, escolha o recipiente para montar o terraço. Passo 2, cubra o fundo do recipiente com pedrinhas. Passo 3, acrescente o carvão e a terra. Atenção, se for carvão, coloque em pedaços para evitar mofo. Passo 4, acrescente as mudas nas plantas no recipiente com água. Caso seja de sua preferência, acrescente pequenos animais como lagartas, aranhas, etc. Por fim, lacre o terrário com plástico transparente e está pronto. Perceberam que nesse texto tem palavrinhas mais escuras, em negrito? Escolha, cubra, acrescente, coloque, acrescente e lacre. Perceberam, né? Então, olha lá. Sobre as palavras que estão destacadas, né? É correto dizer o quê? Elas indicam o nome de objetos? Elas indicam o nome das pessoas que participam da atividade? Elas indicam as ações que devem ser realizadas no experimento?
ou elas indicam o lugar, o local onde deve ser feita cada etapa do experimento. Muito fácil essa afirmação aí, essas afirmações, né? Essas palavras estão dizendo o quê? O nome de uma pessoa, o nome de um objeto, está dizendo o que a gente tem que fazer ou está dizendo onde a gente tem que fazer? Pensem bem, tá? Pessoal, então essas nossas atividades de hoje. Fim da nossa aula, façam com carinho, com capricho, com atenção. Nosso vídeo ficou um pouco atrasado, né? A Pro estava sem internet aí, não conseguiu gravar antes. Então, se vocês conseguirem fazer antes da aula, bacana. Se não conseguirem, a gente faz lá na nossa aula de português de amanhã mesmo, né? Nós fazemos lá durante o nosso Meet, tá bom? Beijo. Até mais.